Olá, graça e paz a você, meu irmão, a você, minha irmã. Gelson Gomes, do canal Graça em Espírito. Meus irmãos, passando aqui para deixar uma mensagem da Palavra de Deus, para que sirva para nós refletir na Palavra, nesses dias difíceis que estamos vivendo. Pandemia, muita ansiedade, muita preocupação, muita coisa para nos tirar o foco de Cristo. Mas em tudo damos graças a Ele, porque Ele tem sido maravilhoso para com nós, que estamos vivos, estamos bem. É isso que importa. E oramos para aqueles que estão enfermos, para que o Espírito Santo toque neles e eles possam sair o mais rápido possível dessa situação. Mas é isso, meus queridos. Antes de mais nada, eu peço a vocês, já agradecendo os inscritos no canal, agradecendo de coração, e peço a você que não se inscreveu ainda, para se inscrever, compartilhar, e dar o seu like e ativar o sininho na posição todas, para quando eu postar um conteúdo novo, o YouTube possa divulgar para vocês. E assim, vocês me ajudam a divulgar a palavra de Deus, porque sozinho eu não consigo fazer quase nada, mas se vocês me ajudam, a palavra de Deus é divulgada e chega a mais pessoas. Que a intenção desse canal é o seguinte, é falar do amor de Deus, falar do Evangelho da Graça, que é a palavra que Deus nos tem posto no nosso coração. Então vamos lá, eu vou ler João 8:32, um versículo muito conhecido, de todos. Um versículo que ele faz com toda a palavra, faz sentido. João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? Quem é a verdade? Vamos estudar para a gente saber a respeito e ter mais conhecimento da verdade. Quando você conhece a verdade, as coisas mudam. Quando você conhece a verdade, que é Jesus, as coisas começam a fazer sentido na sua vida. Você começa a afastar do erro, do engano, de todas aquelas coisas erradas. Porque a verdade, ela faz você mudar. Uma vez que você conhece e você aceita a verdade. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimentos e invejas e toda a maledicência. Quando você conhece a verdade, essas coisas já fica de lado. Uma vez que você está nessas coisas, quando você conhece a verdade, automaticamente essas coisas não fazem parte mais da sua vida. Em Atos dos Apóstolos 13, o versículo 46, então Paulo e Barnabé, aqui agora já está falando da verdade, do Evangelho da Graça. Que o Evangelho da Graça foi Paulo, o apóstolo, levantado por Jesus Cristo para ministrar a graça para os gentios e para os judeus também. Mas, assim como muitos deles teve dificuldade
e não aceitando o Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça agora vai para os gentios. Então Paulo e Barnabé, eles começam uma caminhada agora para os gentios, anunciando as boas novas que é o Evangelho da Graça. Porque a verdade de João 8,32 é a palavra de Deus através da luz da graça. É Jesus, é a palavra de Jesus, entende? O ressuscitado. E aqui Paulo e Barnabé, Atos dos Apóstolos 13:46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era mister que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos viramos para os gentios. Então, era mister que a palavra do Evangelho da Graça, primeiro era para os judeus. E ali, Paulo e Barnabé vai a eles com a palavra da graça. Mas, porém, eles não aceitaram, né? Eles não não entenderam que agora vivemos novos tempos. Agora é as boas novas, é o Cristo ressuscitado. Mas como eles não aceitavam isso, eles não aceitaram, porque estava vindo ali de uma lei, de um período totalmente de lei. Quando chega com o Evangelho da Graça, eles têm dificuldades e não aceitam, porque Atos dos Apóstolos era um período de transição da lei para a graça, entende? Então ali foi um período bastante difícil para os irmãos que ministravam a graça. Veja no versículo 47, porque assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Então, aqui Paulo declara que Deus pôs ele para a luz dos gentios, porque se Deus não põe alguém para ministrar a palavra, para deixar registrado, para iniciar um trabalho da graça, nós gentios estávamos perdidos, porque Jesus de Nazaré, ele veio mesmo para pôr fim naquela lei de Israel, naquela lei mosaica, aquela lei onde que tinha todo o engano ali, porque isso já tinha se tornado uma tradição, ou seja, um sistema religioso. Na verdade, aquela lei precisava ter fim. E a partir de quando Jesus de Nazaré vem em Israel, ele veio cumprir o que já estava escrito. Ele veio cumprir o que já estava escrito. E ali ele cumpriu, depois da morte na cruz e a ressurreição dele, as coisas no âmbito espiritual mudaram. E Paulo foi levantado para isso. Lê de novo o versículo 47. Porque assim nos ordenou o Senhor. Olha, assim o Senhor nos ordenou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Então, não tem outro os ensinamentos do apóstolo Paulo se faz presente no meio dos gentios. Sabemos que o Evangelho da Graça, o Evangelho de Paulo, ficou parado por muito tempo, porque criou-se um sistema
religioso, um sistema onde que eles não vivem a palavra e diz que vive, porque eles misturam lei com graça. E isso dá uma confusão, porque na graça não precisa você pagar preço, na lei precisa. Na graça não te põe medo, te fala que você é eleito, né? Você é eleito do Senhor, que você já foi escolhido de antes da fundação do mundo, na graça. E na lei não, diz que você tem que pagar o preço, tem que pagar dízimo, tem que ir ao monte, tem que fazer campanha, tem que usar óleo, comprar aqueles vidinhos de óleo que a igreja vende, e aí por diante. Isso aí é lei. A graça livra você desses rudimentos de lei, de leis. 48. Os gentios ouviram isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados. Olha, porque quando os gentios ouvem a palavra de Deus, o evangelho da graça, eles ficaram alegres e dava glórias a Deus, glorificava, né, a Deus. Glorificava a Deus. Então, essa palavra, quando chega nos gentios, é aceita de todo o coração. Veja aqui que eles ficaram, na época, né, os gentios da época, eles ficaram numa felicidade tremenda. Cantavam, davam glórias a Deus e glorificavam. E creram, né, todos quanto havia sido destinado àquela palavra de Paulo e de Silas. Mas há pessoas da lei que não aceitavam. E há pessoas que até aceitavam, mas tinha que ter um certo cuidado pela parte de Paulo, para que, como era um evangelho considerado novo para eles, uma palavra considerada nova para eles, Paulo tinha um cuidado. Vejamos aqui em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Então Paulo, quando chega ali nos judeus ali de Coríntios, no povo ali de Coríntios, Paulo entende que não podia expor o evangelho da graça de uma vez. E aqui Paulo tem um pouco de cuidado com eles. E Paulo fala assim, né? Irmãos, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a criancinhas em Cristo. Então, aquelas pessoas, aquelas criancinhas que estão dando os primeiros passos, você pega na mão, né, você guia ele, ensina. Então, Paulo teve todo esse cuidado. Como nós nos dias de hoje, porque hoje tem muitos irmãos que não entendem o Evangelho da Graça ainda, Deus não iluminou a mente deles ainda. Tem muitos que até conhecem. No caso que eu conheço pessoas que conhecem, mas depois fala para mim que não, já vem na tradição, que já está acostumado daquele jeito, que desde criança que vem naquele pagando dízimo, vem naquelas campanhas, né? E que acha difícil mudar. Até hoje ainda tem pessoa do sistema que conhece, entende, mas não aceitam. E Paulo continua aqui no versículo 2, dizendo: leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podeis suportar, nem ainda agora podeis. Então, uma criança alimenta-se de leite, ou seja, uma comidinha mais leve, né? É o caso que Paulo está falando com o povo de Coríntios. Então, eu dei leite, ou seja, eu levei uma palavra mais leve, mas a intenção mesmo é uma palavra sólida. É o Evangelho da Graça.
é aquele que salva, é aquele que tira do erro, é aquele que tira do engano. Mas aqui Paulo fala que teve um cuidado com eles. No versículo 3, porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventura carnais? E não estáis andando segundo os homens? Olha aí, aqui agora Paulo fala, porque, porquanto ainda sois carnais. Então Paulo entende que ele estava com vontade de aprender, com vontade de seguir, mas Paulo entende que ele estava andando ali segundo a carne, mas por causa dos ensinamentos do sistema religioso que havia na época, por intermédio da lei e dos doutores da lei daquele tempo. Agora a verdade chegou, eles querem conhecer a verdade, mas Paulo não expôs aquela verdade de uma vez. Paulo teve um certo cuidado, porque Paulo entendia que eles buscavam, mas só que eles buscavam na carne. Hoje, quando nós vamos no sistema religioso, eu fiquei lá durante 15 anos, e eu entendo perfeitamente essa passagem aqui de Paulo aos Coríntios, né? Porque lá você vê todo mundo buscando, né? Você vê todo mundo buscando, todo mundo lá querendo ser santo e tal, mesmo que na semana, depois que sai do culto ali, nos outros dias, pintam e bordam, porque é carne ativada, eles não estão no espírito. Porque quando a pessoa vive no espírito, essas coisas do mundo, essas coisas carnais, não faz muito sentido. Você sabe que precisa delas para você viver, ou parte delas para você viver, mas você sabe que aquelas coisas de leis que existem no sistema não faz parte da sua vida. E que, em outras palavras, essas coisas aí do meio, né, de bem materiais, poder aquisitivo, sim, se Deus dá, amém, mas não você vai fazer disso amuleto para a sua vida. Porque o que faz sentido na sua vida é você viver bem, estar bem, amar a Deus acima de todos e o próximo como a ti mesmo. É nesse sentido. Quando você conhece a verdade, à luz do Evangelho da Graça, essas coisas você sabe que precisam trabalhar, precisa cumprir, né, a sua missão na Terra, mas não a ponto de viver praticamente só na carne. Você tem que viver no Espírito, porque você vivendo no Espírito, nós estando no Espírito, automaticamente a carne não te leva a lugar nenhum errado, entende? Primeiro, aqui em Romanos 8, versículo 1, Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, se nós conhecemos a verdade, não tem mais condenação para nós, e também para eles lá, para os judeus também não há, mas naqueles que acreditavam na verdade, que era Jesus, através da palavra do seu Pai, Deus Todo-Poderoso, e nosso Pai eterno, né? Segundo, versículo 2, portanto, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, se somos livres, aqui Paulo estava falando para os judeus, mas serve para nós também que estamos ou estávamos na denominação religiosa que vive essa lei. Está escrito, Romanos 8, versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então não há condenação. Não há condenação se você está em Cristo.
essas coisas, essa morte espiritual aqui que Paulo diz que Cristo livrou, por causa da lei do Espírito, é porque você agora vai passar a viver em Espírito. Se você está em Espírito, automaticamente você está livre da morte da alma, entende? Da morte espiritualmente falando. Versículo 3: porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviou o seu filho, o seu próprio filho, em semelhança de carne, do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Então aqui o pecado já foi condenado na cruz. Essa lei, esse pecado, não operava mais para os judeus. Quem dirá para nós, gentios? Entende? Porque até hoje, no sistema religioso, essas leis tá forte lá, tá firme lá. Porque há homens que, por interesse próprio, eles trazem as leis para pôr medo no povo, impor culpa no povo, para que o povo, com medo e com culpa, fica mais fácil de ser controlado. Quando eu estava no sistema, tinha uma coisa que me chamava muita atenção, é que a maquininha de cartão, entende? No dízimo sabemos que é da lei. As campanhas, né? Sabemos que isso aí é rudimentos de leis. Então, tinha irmãos ali que às vezes não tinham recebido seu pagamento ou não estava com o dinheiro naquele momento. O pastor ordenava, não, passa no crédito. Entende? Você passa no crédito, fica devendo para o banco para ajudar o pastor. Porque no sistema religioso, quem prospera não é os irmãos, é o pastor e a sua denominação. Todo dia tem na televisão, mas no sábado é mais forte. Você vê lá os programas do sistema e aí lá embaixo está não sei quantos números de conta, não sei de quantas agências bancárias. E eles falando, dá o seu tudo, deposita, entende? Aos seus dízimos, você não está dando, você está devolvendo aquilo que é de Deus. Meus amados, esses negócios Jesus levou, esses rudimentos, essas leis, isso foi cumprido na cruz. Isso para os judeus, mas para aqueles que vivem como judeu, como hebreu, pagando o preço nos dias de hoje, entende? Não é mais necessário, porque uma vez sendo gentil, vocês estão livres da lei, mas o sistema para levar vantagem, para crescer, e diz que é a obra que está crescendo, aí você vê grandes denominações com patrimônio, império grande, grandes fazendas, gados, avião, jatinho, rede de televisão, né? E tantas coisas que a gente for falar aqui, vai ficar o dia todo falando, né? Nessas coisas que eles impõem para os irmãos viver. Versículo 4. Para que a justa exigência da lei, das leis, se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando você conhece a verdade, você não quer andar mais segundo a carne. Você quer buscar as coisas espiritual. Você quer viver na terra, mas ligado, a sua mente ativada no Pai eterno, no nosso Senhor Jesus. Você quer fazer e viver para Ele, quando você conhece a graça. Está bem claro aqui, ó, Romanos 8, versículo 4, porque a justa exigência das leis se cumprisse em nós, já foi cumprido, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando a gente está naquele sistema religioso,
Ali a gente não vê nada do Espírito, é pura carne ativada. Uns querendo mostrar ali dentro daquelas igrejas que é mais santo do que o outro, entende? Tem uns que até o jeito de andar, bota uma gravata lá, bonitão, e até o jeito de andar muda, o seu comportamento muda. Quando na verdade no dia normal, no dia a dia, se você for ver quem é aquele irmão, você fala, mas não é esse aquilo que estava lá? É desse jeito que acontece no sistema religioso. Então eu friso mais uma vez, João 8,32 te convida para você conhecer a verdade. A verdade é a luz da graça do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Entende? Ele deixou a sua palavra através do apóstolo Paulo para que nos guiam nessa terra e nós permanecemos firmes nela, porque é a palavra que salva, é a palavra que te afasta do erro, te afasta do engano, da mentira, da cobiça e tantas outras coisas que todos nós sabemos que não faz bem para a nossa vida na terra e nem também no mundo, no nosso mundo espiritual. Pois é, meus amados, meus irmãos, essa mensagem de hoje, peço você mais uma vez, de coração, ajude eu divulgar essa mensagem, faça com que essa palavra chegue mais longe, alcance mais pessoas, entende? Se inscreva, você que não é inscrito ainda, comente, compartilhe, ativa o sininho aí, na posição todas, para que quando tiver mais conteúdo novo, vídeos novos, eu postar, o YouTube possa divulgar até você. Que você sempre esteja na presença do nosso Pai Celestial, sempre. E por onde você andar, lembre-se que Ele está com você. Ele está aí bem pertinho de você. Ele está no seu coração. Entende? E assim, vou ficando por aqui. Agradeço a preferência de você assistir os meus vídeos. Até um outro vídeo. Graça e paz. Até.